Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um universo que, embora afete milhões de pessoas, ainda é cheio de dúvidas e até de preconceito: a epilepsia. A ideia aqui é bem simples: transformar o que parece complicado em algo fácil de entender. E para ajudar a gente nessa jornada, temos esses guias visuais que vão iluminar o caminho. Então, vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto ao ponto, né? A pergunta fundamental, a que talvez todo mundo se faça. Afinal de contas, o que é, de verdade, uma crise epilética? Entender isso é a chave que abre todas as outras portas. E a resposta é fascinante. Tenta imaginar o cérebro como se fosse uma cidade inteira, sabe? Com uma rede elétrica super complexa ligando tudo. Uma crise epilética é basicamente um curto-circuito, uma tempestade elétrica que acontece de repente sem controle. Essa imagem da tempestade é muito boa e a gente vai usar ela bastante daqui pra frente, porque ajuda muito a visualizar o que acontece. Ok, mas agora vem um ponto crucial. Nem toda tempestade cerebral é igual. A principal diferença, o que divide tudo em dois grandes grupos, depende de uma única coisa: o lugar exato onde essa tempestade começa. E é isso que nos leva a duas categorias principais. Vamos dar uma olhada mais de perto. De um lado, temos as crises focais. É como se um raio caísse num bairro específico daquela nossa cidade-cérebro. O efeito fica mais contido ali e pode causar umas sensações bem estranhas, tipo um déjà vu ou até mesmo alucinações. Do outro lado, as crises generalizadas. Aí, a coisa é diferente. A tempestade pega a cidade inteira de uma vez, os dois lados do cérebro. E nesse caso, não tem jeito. A perda de consciência acontece sempre. Agora vamos focar no tipo de crise que a maioria das pessoas associa com a palavra epilepsia, né? A crise tônico-clônica, que antigamente era conhecida como o grande mal. Vamos dissecar essa crise para entender a força dessa tempestade. Essa crise se desenrola em dois atos, um seguido do outro. Primeiro vem a fase tônica. É um momento em que, de repente, o corpo inteiro se enrijece, os músculos se contraem com tudo. Logo depois começa a fase clônica, que são os movimentos rítmicos, as convulsões que a gente costuma ver em filmes, por exemplo. É uma sequência de eventos muito rápida e bem intensa. E bem no meio desse furacão, no pico da tempestade, o corpo responde de formas bem extremas. A pessoa perde a consciência por completo. A força das contrações é tão grande que pode acontecer de morder a língua. O sistema nervoso autônomo meio que perde o controle. Daí vem a salivação excessiva ou até a perda do controle da bexiga. Tudo isso é só o reflexo físico daquele caos elétrico que está rolando dentro do cérebro. Certo. E quando a tempestade finalmente passa, o cérebro não volta ao normal num piscar de olhos. Ele entra num estado que os médicos chamam de período pós-ictal. É um momento de recuperação, sabe? A pessoa fica confusa, com uma sonolência muito, muito profunda. É quase como se o cérebro precisasse dar um reboot completo depois daquela sobrecarga toda. Até agora, a gente focou bastante no evento neurológico, na tempestade em si. Mas é fundamental a gente entender que a epilepsia vai muito além das crises. Agora, vamos virar a chave e falar um pouco sobre a experiência humana, sobre o lado psicológico de conviver com essa condição. E essa pergunta é o que nos leva para além da neurologia. Porque viver com epilepsia não é só sobre o que acontece durante a crise. É sobre carregar o peso constante de que ela pode acontecer a qualquer momento. E esse impacto emocional é muito real. Dá para medir. Olha só este gráfico. Ele mostra uma coisa que não pode ser ignorada. A chance de ter ansiedade e depressão é bem maior em pessoas com epilepsia do que na população geral. A incerteza, o estigma, tudo isso cobra um preço alto da saúde mental. E o impacto não é só emocional. A parte cognitiva, o jeito como o cérebro processa informações, também pode ser afetada. Estamos falando de dificuldade de memória, de esquecer compromissos, problemas de atenção que tornam difícil focar numa tarefa só, e até desafios para planejar o dia a dia, as chamadas funções executivas. E como dá para imaginar, tudo isso junto afeta diretamente a qualidade de vida. Então, se a epilepsia afeta tanto a mente quanto o cérebro, o que pode ser feito? É aqui que a nossa conversa toma um rumo muito interessante e, eu diria, esperançoso. Vamos falar sobre a psicoterapia não apenas como um suporte, mas como uma ferramenta que pode ativamente remodelar o cérebro. E aqui a gente chega a uma ideia que é sinceramente revolucionária. Psicoterapia não é só conversa. A ciência tem mostrado que ela pode agir fisicamente, lá no tecido neural, alterando a forma como os neurônios se comunicam.
E para não deixar nenhuma dúvida do peso disso, a ideia se completa. A psicoterapia pode atuar assim como os remédios. Ela é colocada no mesmo patamar de um medicamento na sua capacidade de gerar mudanças biológicas no cérebro. Isso muda completamente o jogo, a percepção do papel dela no tratamento. Mas como isso é possível? A resposta está numa das qualidades mais incríveis do cérebro, a neuroplasticidade. O cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Ele é maleável, ele consegue se reorganizar, criar novos caminhos. A psicoterapia, então, funciona como uma espécie de fisioterapia cerebral, estimulando essa capacidade de mudança. Na prática, a terapia ajuda a construir rotas neurais novas e mais saudáveis. Ela modifica a comunicação entre os neurônios e ajuda a reorganizar funções que foram comprometidas. E essa capacidade é tão poderosa que a terapia é a principal ferramenta para tratar as crises psicogênicas não epiléticas, que são crises que parecem muito com as epiléticas, mas que têm uma origem puramente psicológica. E a gente termina com essa reflexão. A ideia de que a nossa mente, as nossas experiências podem ativamente esculpir a biologia do nosso cérebro, isso é algo muito profundo. E nos deixa com uma pergunta poderosa sobre o potencial que a gente tem para mudança e para adaptação, mesmo diante dos maiores desafios neurológicos. Um pensamento para a gente levar daqui.